eu quero receber com um aplauso Suzana Veloso! Minha filha, eu te amo, eu te honro, que a unção de Deus na tua vida seja setuplicada, como eu achei um texto na Bíblia essa semana. 7 vezes mais do que na vida da tua avó, na minha vida, seja sobre ti, filha amada do meu coração. Com a autoridade que Deus te tem dado e o altar com que tu vives, na humildade de um coração rendido a Deus, reparte conosco o que diz o Senhor. Amém? Boa noite, mulheres! Uau, olha só que missão eu fui entregue, mas uma missão cuja qual eu faço parte, porque eu também quero me casar. Pode aplaudir, gente, eu quero casar. Como a minha mãe já falou, a palavra que eu vou trazer hoje a você que está aqui é sobre casamento. Mas você que já se casou, a palavra não está fora para você. Também você vai ter as remas de Deus para a sua família, para o seu casamento hoje, amém? Feche os seus olhos comigo. E eu gostaria que você colocasse a mão no seu ventre, porque a mulher, ela gera. Eu não sei se você é mãe, mas se você não é, talvez você sonhe em ser. Então coloque a sua mão sobre o seu ventre, porque aqui é onde se localiza o nosso espírito. Feche seus olhos comigo. Espírito Santo, nós clamamos por essa mensagem. Pai, como o Senhor enviou Boaz para Ruth e a redimiu, eu te peço, Boaz Jesus Cristo, venha em nosso favor, dá-nos um casamento de herdeira. Pai, ouve o nosso clamor. As casadas eu clamo em nome de Jesus, restaura o nosso casamento. Ativa, aviva, vem sobre nós. Em nome de Jesus eu oro para que da minha boca não saia nada que não seja do Senhor. Mas eu te peço que seja uma palavra que transforme as nossas vidas. E eu te clamo, Espírito Santo, dá-nos nossa herança. Amém. Glória a Deus. O tema da minha palavra nada mais é do que o casamento das herdeiras. E eu gostaria que você abrisse comigo em Números 36, verso de número 6. Se puder colocar no telão. A minha tradução é Almeida, mas ainda que a sua difira um pouquinho, é o mesmo que está escrito, independente da sua tradução. Eu vou ler por aqui, porque o nosso tempo está correndo. E diz assim: Isto é o que o Senhor mandou acerca das filhas de Zelofeade, dizendo: sejam por mulheres a quem lhe parecer bem aos olhos, contanto que se casem na família da tribo de seu pai. Uau! Eu nunca havia lido esse texto na Bíblia com esse entendimento. E aí esse ano, orando a Deus pela palavra do Misbatom, a minha mãe lia a Bíblia e de repente ela se atentou, saltou os olhos dela, esse versículo, e ela foi conversar comigo. E quando nós começamos a estudar, esse texto encheu o meu coração. Porque talvez você, como eu, seja uma mulher que sonha se casar. Esse é um tema que 99% das mulheres, eu não digo 100%, porque nós temos as eunucas que não querem se casar. Glória a Deus por elas, eu quero. Amém. Meu amado está ali fora. 99% das mulheres sonhou em se casar ou ainda sonha em se casar. Mas o que o censo diz é que não só no Brasil, mas em todos os lugares da terra, existe um número muito maior de mulheres do que de homem. A última estatística que saiu dizia que haviam 11 homens para uma mulher. 11 mulheres para um homem. Você tem noção disso? Será que você está disputando com 11? E a cada hora que um se torna, ele endemoniadamente, decide virar para o outro lado. Você compete com mais um. Então tudo começa. Pode aplaudir.
Glória a Deus. Tudo começa com a expectativa de um dia ser escolhida. A maioria das mulheres, desde que elas nascem, elas já começam a brincar de boneco, onde tem a boneca e o boneco. E elas começam a dizer, porque a minha bonequinha casou com um bonequinho. E aí aquilo vai gerando na menina uma expectativa. Quando ela faz 15 anos, ela pensa, daqui a pouco eu vou namorar. Tem umas que começam a namorar antes, outras se tardam um pouquinho. Mas a mulher o tempo inteiro ela está pensando, o meu marido, o rapaz que eu vou conhecer, o homem da minha vida. E ela sonha e cria expectativas de uma lista gigante sobre aquele homem. Mas a palavra que eu quero deixar para você hoje é que Números 36, verso de número 6, traz uma instrução valiosa. E esse texto relata a história de 5 mulheres. Essas 5 moças eram filhas de Zelofeade. Esse homem, ele era um pai que não tinha filhos homens. E na regra da cultura israelense, quando o pai morria, a herança ia para os homens. E agora? Ele só tinha 5 filhas mulheres, elas não eram casadas e ainda perderiam a sua herança. E aí eu quero te contar de Números 27, verso de número 7, é um pouquinho antes de Números 36, que diz assim, não precisa abrir comigo, para você entender o contexto da época. As filhas de Zelofeade falam o que é justo. Certamente lhes dará possessão de herança entre os irmãos de seu pai. A herança de seu pai fará passar a elas. Suzana, o que é que isso quer dizer? Muitas vezes eu e você nos encontramos em uma posição que nós não teríamos bênção. Por quê? Por causa da nossa sociedade, por causa de circunstâncias, por causa da nossa linhagem, por causa de pessoas. Não interessa, eu não sei o motivo, mas talvez você não teria aquela bênção. Como as filhas de Zelofeade não teriam herança por parte de seu pai falecido. Mas o que eu quero te atentar para esse texto é que o próprio Deus disse a Moisés que ele daria a herança a elas, ainda que não fossem homens. Ou seja, o próprio Deus, ele intervém em favor de mulheres. Você pode crer que na sua vida Deus vai intervir por você, seja ela em qual área for? Ele interviu na vida das 5 moças, filhas de Zelofeade. Sabe, o seu Deus também é o seu pai. E ele pode intervir em seu favor. Naquele tempo, quando Moisés queria uma instrução para o povo, ele subia ao monte e falava com Deus sobre o assunto a ser tratado. Mas eu quero te atentar para quão importante é o assunto do casamento. Porque esse caso das 5 filhas de Zelofeade foi levada ao próprio Deus. Moisés levou, o texto discorre, e Moisés diz, Senhor, o que farei com esse caso das 5 moças que não teriam herança pela lei? E o próprio Deus para os assuntos que ele tinha para tratar com Moisés, para falar especificamente que daria a herança a essas 5 mulheres. O seu assunto, o meu assunto para Deus é motivo para que ele pare tudo para intervir no meu e no seu favor. Amém. Apenas para exemplificar isso que eu disse, é como se você pudesse imaginar que Deus disse a Moisés, Moisés, hoje eu quero intervir na vida da Suzana, filha do Keyson, eu quero entrar em favor dela. Qual é o seu nome para que Deus diga, eu quero entrar em seu favor? Fala o seu nome em voz alta. Hoje eu não sou Moisés, mas eu quero te dizer que Deus vai parar tudo por você. Talvez o que você mais tem ouvido nesse momento onde milhares de mulheres para apenas um homem é que você não é adequada, que o seu tipo não é suficiente, que você passou da idade, que você ficou para titia, que você não é suficiente, que você não é isso, que você não é assado. Eu não sei o que você tem ouvido dentro da sua casa ou fora dela, das suas amigas. Mas eu quero te atentar e eu quero que você repita em fé. Repita comigo. Pai,
me dá a minha herança. Se você é casada, você também é filha e você tem total direito de dizer: pai, me dá a minha herança. Não apenas do casamento, mas para o que você precisar. Peça a Deus, porque a todo que pede, recebe. E a todo que busca, Ele encontra. Agora eu quero que você volte comigo em Números 36, se puder jogar no telão de novo. Verso de número 6. Que diz que elas fossem por mulheres a quem lhe parecesse bem aos olhos, contanto que se casem na família do seu pai. A primeira instrução que o seu pai e o meu pai nos diz é: lhe parece bem aos olhos. Então toda aquela ideia de fulano tem que casar com Beltrano, porque ele que é o adequado para ela. Peraí, a pergunta que eu quero fazer a você hoje: lhe parece bem aos olhos? Você consegue olhar aquele homem e dizer: uau, me parece bem aos olhos? Porque muitas vezes a gente pensa: é um homem de Deus, tem todos os pré-requisitos, mas não me parece bem aos olhos. Nesse texto o que diz é que nós podemos gostar, nós podemos nos sentir atraídas, nós podemos permitir que os nossos olhos brilhem por aquele homem. Mas esse texto eu quero te atentar para que não apenas brilhem para o físico, mas o homem pelo qual os seus olhos devem brilhar, deve ser aquele homem que brilha por dentro e por fora. Por quê? A maioria das moças, e eu tenho apenas 20 anos, então eu ouço muito isso, fulano é muito lindo, malhado, nossa, tem um carrão, concursado, homem de Deus, homem de fé, ore, blá, blá, blá. Mas é aquele homem que você para conversar e você não tem assunto nenhum. E eu quero te dizer, você que é solteira, muito cuidado por se apaixonar apenas pelo físico. Você precisa gostar da companhia do rapaz, você precisa gostar do cheiro dele, você precisa gostar dele como pessoa. Você não pode gostar apenas do beijo, você não pode gostar apenas da carícia e muito menos da intimidade, porque você não pode fazer ainda. Até porque, se você gostar apenas do físico, ou se você escolher o rapaz, talvez só pelas características dele como pessoa e achar ele, você vai viver uma vida frustrada, porque você vai olhar para a sua amiga e ela escolheu o conjunto completo. E você vai dizer: poxa, o meu marido é homem de Deus, mas lindo mesmo é o marido da minha amiga. Vai dar ruim para você. Por isso precisa lhe parecer bem aos olhos por completo. O que é que para você é importante? Lhe parece bem aos olhos? Case-se. Você que já se casou, eu quero deixar uma frase para você essa noite. Talvez você diga: meu Deus, ontem a minha mãe perguntou e as mulheres não estavam um pouco animadas para se deitar nos pezinhos de Boaz, né? Enquanto as solteiras estão lá: Jesus manda para eu deitar. Mas eu quero te dizer, algo te chamou a atenção quando você escolheu ele, não foi? Então volte a ser aquela mulher apaixonada, aquela moça linda. Porque talvez você se largou, você casou e você falou: me livrei. Não preciso malhar, não preciso me cuidar, não preciso nada. Você precisa sim. O seu marido é visual, ele ainda quer ver aquela mulher que ele se apaixonou. E talvez por isso você esteja perdendo o carisma dele para com você e consequentemente o seu por ele. Então, quero te incentivar, volte a ser aquela mulher, se deixe ser amada e se disponha a amar. O meu conselho para você, casada, é volte à ternura. Amém? Acredito que essa revelação é maravilhosa. Uau, posso escolher, estou livre daquele fardo que tem que ser o homem de Deus. Mas, é aqui onde às vezes a coisa se aperta muito. Porque vem a segunda parte do versículo. Diz assim, e você vai repetir comigo novamente, porque você repetiu a parte 1. Que se case na tribo de seu pai. Quem é o seu pai? É Jesus Cristo.
Portanto, se você é solteiro e você ainda não escolheu, eu quero lhe afirmar que você não precisa perder o seu valioso tempo pedindo a Deus confirmação para um rapaz que não professe a fé em Jesus Cristo. Glória a Deus! E você não precisa ficar, ele vai se converter. Tá errado, moça. Não perca o seu tempo. Se disponha a fazer o que a palavra manda e Deus com certeza vai te honrar. Eu sei que muitas vezes você pode dizer, mas eu me apaixonei. Entrega os teus sentimentos na mão do Senhor e Ele vai sustentar esse teu coração, te dando o melhor dessa terra. Isso não é um compromisso meu com você, é um compromisso da palavra de Deus. E diz assim, eu quero afirmar essa palavra que eu estou lendo em 2 Coríntios, verso de número 6. Aliás, capítulo de número 6, verso de número 14. Não vos prendais em um jugo desigual com os infiéis. Porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Se você se casou com um homem em jugo desigual, sem saber desse conhecimento, clame a Deus por redenção, como Ruth, a moabita, que estava condenada ao pecado. Deus pode te redimir. E se você, ainda assim sabendo dessa regra, decidiu se casar, ainda assim clame a Deus por redenção. Mas se você é moça, faça a escolha certa. Meu terceiro e último ponto, eu quero entrar com você no porquê, muitas e muitas vezes, nós entramos naquela famosa pergunta: esse homem é de Deus para mim? É? E se é, por que, Suzana? Eu tive confirmação de Deus. Deus disse para mim que ele era. Eu quero te justificar por que é que isso acontece. Mais de uma moça tem confirmação para o mesmo rapaz. Em primeiro, Deus disse, lhe parece bem aos olhos? Em segundo, Deus disse, é da tribo do seu Senhor? Se somente se cumprir com esses dois pré-requisitos, para a mesma mulher, para mais de uma mulher, pode e vai vir a liberação do próprio Deus. Porque o compromisso dele com as filhas dele lhe parece bem aos olhos e é da minha casa. Se for, pode ser que mais de uma moça ouça a resposta de Deus e a confirmação e a paz no coração. E aí? Aonde é que entra quem está certo e quem está errado? Vem a parte do homem. É ele quem vai decidir quem lhe parece bem aos olhos. Ele também é filho e ele também tem direito de escolha. Então ele vai escolher quem ele amar, quem ele parecer bem aos olhos dele. Agora, eu quero te dizer, mulher, para de ser mística e dizer, Deus disse, agora ele casou errado. Porque ele casou com a Beltrana e eu tinha confirmação. Para com isso. Se Deus disse que podia lhe parecer bem aos olhos e tinha que ser da casa do seu Senhor, a escolha foi dele. E a Bíblia diz que a casa e os bens vêm como herança do Senhor, ou vêm como herança dos pais. Mas a esposa prudente vem como herança do Senhor. Então creia que se ele escolheu a Beltrana e não você, ele escolheu certo. E aí, águas passadas para ele. Ore a Deus, Senhor, me faça uma mulher desembaraçada, possuída para amar. Faça com os olhos do meu marido brilhe para mim. E pare de viver na vida do fulano que casou e você está lá, amargurada, perdida no seu passado, entrando em depressão, como a pastora Ângela falou. Para com isso. Aconteceu, já foi, começou a namorar, esquece ele. Vai para a tua vida e diz, Senhor, prepara o meu. Ele não era o meu. E agora eu gostaria de te convidar para que nós pudéssemos orar por esses nossos futuros casamentos. E eu gostaria de chamar minha mãe e pedir para que todas as mulheres recebessem, as mulheres que querem se casar, sejam viúvas, sejam separadas, sejam solteiras, as que querem se casar devem pegar um desse. Você vai levantar a sua mão para receber. Ou fica de pé, é melhor.
Gente, dá uma olhadinha pro lado. Olha aqui, agora, foca aqui. Quem está sentada, vai agora desenvolver o ministério de amor. E vai se tornar intercessora nesse momento. Amém? Eu ministro coração de mãe sobre as mulheres que estão sentadas para orarmos por quem está de pé. Eu estou chocada. Vocês também? Vocês também? Quando Deus me disse, eu vou levar as mulheres solteiras àquele lugar, eu pensei que Deus ia trazer, mas não com força. Agora, meu pai vai cumprir. Como eu disse ontem à noite, há mais de 3 meses, o Senhor nos deu essa ministração. Temos orado, não é, Suzana? Com muita responsabilidade sobre esse momento. Atenção! Não faça barulho agora para você receber a ministração. Esse profético, fala, minha filha. Esse profético você recebeu um marcador de página. Por que um marcador de página? Ontem a pastora Laudiane falou que nossas vidas estavam começando um novo ciclo de redenção, uma nova história. E você vai marcar esse dia, 12 de setembro de 2015, como o dia que o Senhor disse a você que você estava elegida para o casamento. Amém? Olha só, aqui nessa igreja, nós somos apaixonados defensores da família. E aqui nesse lugar, há uma unção de redenção. A maioria das mulheres que chegam aqui, estraçalhadas pela dor do abandono, da traição, desamparadas, o Senhor abriga. Eu poderia dar milhões de testemunhos aqui, mas eu não tenho tempo. De mulheres aqui que casaram outra vez, já têm filhos, foram restauradas, porque estavam na posição, não porque abandonaram seus lares e foram irresponsáveis, mas porque estavam na posição, foram fiéis. Então eu quero dizer que Deus tem um compromisso conosco. Agora tome o seu profético e levante comigo. Quem não recebeu, aqui a recepção rapidamente. Rapidamente a recepção aqui desse lado. Entrega para elas. Olha que é um marcador de página para definir uma nova história. Vou concordar com a Suzana aqui. Eu quero que você, com muito temor de Deus e muita fé, feche os seus olhos agora, por favor. Você que é solteira. E você que é casada porque vai estar intercedendo, se lembre do seu dia. Meu Pai, aqui estão as tuas filhas. Quando o Senhor nos fez mulher, o Senhor nos definiu como auxiliadoras. Como vamos ser auxiliadoras se não temos a quem auxiliar? Como seremos submissas se não houver um homem com uma missão para nós apoiarmos? Para ser a submissa, eu preciso que haja um remidor, que tenha uma missão e que eu possa me associar a ele em aliança, como o Senhor determinou. Oh Deus, queria poder pegar no colo essas mulheres. Queria poder pegar no colo. Eu sou mãe, eu vou casar minha filha, minha única filha, ainda vou casá-la. Eu sei o que é esse momento da espera, do desejo, da súplica, da dor para algumas, de ver os dias e os anos passando, as histórias sendo contadas, aquela amiga, às vezes a melhor amiga, casando, mas é chegado o tempo de Deus para essas mulheres. E nessa noite, filhas, como da parte do Senhor eu vos digo, existe um Deus,
o único Deus que muda a sorte. Ele resgata. E eu te digo, filha, não tinha herança já determinada. Talvez não tivesse um homem já determinado para ti. Mas hoje, o Senhor te encontra neste lugar. Ele para. Como ele falou das filhas de Zelofeade, hoje ele fala da tua vida. Ser fiel, minha filha. Guarda o que tu tens, para que ninguém roube a tua coroa. E eu te digo, da parte do Senhor, recebe hoje um sinal. Coloca a mão na sua cabeça agora. Deus vai mudar o cheiro de algumas pessoas. Não é porque era cheiro ruim, não. É porque era um cheiro que não atraía para perto relacionamentos sadios, só doentes. Mas Deus vai mudar o teu cheiro no espiritual. E não é para atrair muitos homens, não, que isso não é de Deus. Só precisa de um. É para atrair o seu. E eu digo mais, não é você que vai atrás dele, ele vai vir atrás de você. Você vai ficar numa postura de mulher de honra, sábia. Se for preciso deitar aos pés, como nós vimos ontem, deita aos pés de Jesus. Mostra o carinho, mostra a disposição àquela pessoa, mostra que você é uma mulher nobre, mas com postura e com honra. Meu Deus, eu quero te pedir uma coisa, com o teu olhar, que todas essas filhas hoje sejam achadas. Eu quero pedir que todos fiquem de pé agora, todos, solteiras e casadas. E que nós possamos levantar o que não fizemos ainda aqui nesses 2 dias. Levante as 2 mãos ao Senhor, as 2. E diga assim: nós te adoramos pela redenção. Você vai dizer 3 vezes: nós te adoramos pela redenção. Mais uma vez: nós te adoramos pela redenção. E a última vez: nós te adoramos pela redenção. Diga: hoje eu tomo posse. Eu não apenas creio, eu recebo a minha herança em Cristo Jesus. Aplauda Ele nessa hora. Agora com o nosso leque, com o nosso leque. Atenção! Atenção! Como as coisas de Deus são completas, eu quero que você abra sua mão. Eu profetizo recurso para o casamento. Eu profetizo recurso para o casamento. Mulherada, aqui vai ter festa. Recebe, Suzana. Recebe, recebe. Eu profetizo recurso para o casamento. Quem é mãe aqui recebe para suas filhas. Ah não, o Senhor está dizendo, eu vou falar. Eu profetizo casa própria. Há poder no nome de Jesus. Mais um aplauso, presidente. Aleluia! Eu fecho essa ministração dizendo: em nome do Senhor dos Exércitos, no lugar da vergonha virá dupla honra.